Olá, nós estamos aqui para falar de um tema técnico, mas que tem muita relevância para a proteção da biodiversidade do planeta. Nós vamos falar sobre o uso de dados de recursos genéticos de plantas e animais, algo que se tornou uma espécie de corrida do ouro para as empresas, mas que tem deixado de lado muitos povos e comunidades que cuidam e protegem esses valiosos recursos naturais. A minha convidada hoje é da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e ela lidera a Comissão sobre Recursos Genéticos para a Alimentação e Agricultura. Manuela Pessoa de Miranda, muito obrigado por conversar conosco. Um prazer, meu. Obrigada. Bom, Manuela, eu queria que você explicasse um pouquinho o trabalho da comissão, mas se você puder, para o público que não conhece muito bem, eu gostaria que você explicasse o quanto que os recursos genéticos são hoje usados na agricultura e de que formas. Certo, Felipe. É o seguinte, recursos genéticos, para quem não conhece, é o que a gente chama de é a base da agricultura. Por exemplo, todo mundo sabe, a gente ouve muito falar sobre as doenças que atacam as plantas, por exemplo. Quando se quer fazer um melhoramento genético para ter uma planta que seja, digamos, uma cultura qualquer, a soja, por exemplo, uma soja que seja resistente a uma doença. Normalmente o que se faz, os melhoradores, eles vão procurar essa resistência em, em parentes da soja que são mais selvagens, para trazer e colocar aquela qualidade que estão procurando, no caso, uma resistência à doença, mas pode ser também para melhoria da qualidade da cultura em si. Mas também pode ser de um peixe, por exemplo, na aquacultura. Então, toda essa melhoria para a produção genética tem que vir desses estoques de espécies selvagens. E é essa a função dos recursos genéticos na agricultura. Permite estar sempre adaptando. Outra crise que a gente tem agora é a crise climática. E claro que para a agricultura se adaptar à crise climática, vão ter que fazer isso. Então, tem questão de seca, de temperaturas diferentes, a variação de temperatura, diversificação, tolerância ao sal, por exemplo, tudo isso vão ser coisas que a gente está vendo mais e mais acontecendo. E a função dos recursos genéticos é isso, é ter é como se fosse uma biblioteca de características que podem ser incorporadas nas culturas e na aquacultura e é muito importante também porque a maior parte dos guardiães dessa biblioteca, fazendo analogia, são os povos indígenas, as comunidades locais, os pequenos agricultores. Então é uma coisa muito importante envolver todo mundo com isso. E é com isso que a comissão trabalha. A Comissão de Recursos Genéticos, é, primeiro existem fazemos relatórios mundiais de como estão esses recursos genéticos, em qual estado, se estamos perdendo os recursos genéticos ou não, como está a conservação desses recursos genéticos. E também se cria a política, a resposta dos países de como resolver os desafios relacionados a isso. A perda, não se quer perder esses recursos genéticos, que é muito importante conservá-los para poder usá-los no futuro. E, Manuela, falando especificamente desses relatórios e de todo esse trabalho da comissão, de dialogar com diversos atores, o que vocês têm identificado como os principais problemas na forma como as empresas exploram esses recursos genéticos? Pois é, tradicionalmente, muitas empresas, a gente sabe disso um pouco, talvez mais do setor farmacêutico, mas também do setor agrícola, no geral, para comida, para alimentação, é que se usou muito do conhecimento indígena, por exemplo, o conhecimento tradicional, para se fazer essa melhoria que eu falei, para usar essa biblioteca, por exemplo, para trazer para a agricultura, como é que esse conhecimento foi utilizado e esses recursos genéticos foram acessados sem sem distribuir os benefícios desse uso. E é esse o grande problema, e é o que se tem na comunidade internacional, os países têm trabalhado muito sobre isso, de tentar fazer essa distribuição mais justa e equitativa dos benefícios vindo dos recursos genéticos. E nesse sentido a gente teve uma ótima notícia recentemente, né, já desde o ano passado,
A primeira parte da Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica, a COP16, foi aprovado o Fundo de Cali, que foi oficializado nessa terça-feira, dia 25 de fevereiro, que é justamente a tentativa de fazer com que essas empresas retornem uma parte dos ganhos que elas obtiveram com esse conhecimento, usando essa biblioteca, para as comunidades que estão ali desenvolvendo saberes tradicionais ou protegendo esses recursos. Qual é o seu comentário sobre a importância desse fundo que vai entrar em operação agora? Extremamente importante, é realmente uma meta alcançada importantíssima a nível global. É um reconhecimento que já vem há muito tempo sendo pleiteado pelas comunidades locais, pelos campesinos, pelos agricultores de pequena escala, pelos povos indígenas, querendo esse fundo. Eles têm pedido isso há muito tempo atrás. E os governos finalmente conseguiram concordar na criação desse fundo, no Fundo de Cali. Como você disse, foi criado em novembro do ano passado, na COP16 da Convenção sobre a Biodiversidade. Só que quando foi criado esse fundo, ainda se concordou que as modalidades de como é que vão ser, como é que as empresas vão colocar dinheiro, mas principalmente como é que o dinheiro vai ser esses fundos vão ser repartidos, ainda não está definido. Então os governos ainda têm que trabalhar para definir quem vão ser os beneficiários e quem vai tomar conta desse fundo, por exemplo, ainda não está definido. Mas é um grande avanço saber que pelo menos o fundo vai existir e ter esse acordo entre os governos. São mais de 190 governos que concordaram que vão definir essas modalidades. Eles vão, durante os próximos 2 anos, eles têm 2 anos agora para trabalhar nessas modalidades e na COP17 chegar para tentar adotar as modalidades. E com base na sua experiência, Manuela, como é que poderia ser feito esse processo de convencimento das empresas do setor agrícola a contribuírem com esse fundo? Como é que esse diálogo deve acontecer? Quais resistências você pode antecipar? Qual a abertura que elas têm para essa iniciativa? Essa é uma pergunta muito boa. O que a gente vê hoje em dia é que existe quem tem esse conhecimento, essa sabedoria tradicional, se resguarda porque eles não querem compartilhar esse conhecimento com medo que haja esse acesso, que perdem os recursos genéticos, perdem aquele conhecimento e nunca recebem os benefícios. Então, as empresas, é um investimento, se elas quiserem, de continuar para desenvolver essa confiança de que todo mundo vai beneficiar com isso. Então, é investimento também do lado das empresas. E também uma questão de responsabilidade social, que a gente sabe que mais e mais as empresas estão preocupadas em ter a responsabilidade social também porque o consumidor está pedindo isso. Então, tem essas duas coisas. Tem uma com relação ao consumidor, de poder provar para os consumidores, olha, a gente está dando 1%, ou tanto por cento do nosso lucro está indo de volta para as comunidades que geraram esse conhecimento, que permitiu a empresa usar esse conhecimento e desenvolver aqueles produtos, mas também tem o investimento a longo prazo, que é poder acessar conhecimentos futuros para uso futuro dos recursos genéticos. Claro. E a FAO, né, de forma geral, tem investido muito nessa questão do compartilhamento aberto dessas informações, né, para fins de pesquisa, melhoramento das safras, das sementes. Que exemplos positivos de compartilhamento e de benefícios e de mais acesso você poderia dar, inclusive, para incentivar as empresas, para mostrar que isso realmente é um caminho promissor, é um caminho Uhum. que vale a pena? Dentro da FAO, muito relacionado ao trabalho da comissão, existe o trabalho do Tratado Internacional sobre os recursos genéticos de plantas. É um tratado, um acordo mundial que foi estabelecido dentro da comissão, mas hoje em dia é uma entidade separada, e eles têm o próprio mecanismo, que é um mecanismo multilateral para distribuição de benefícios. E com eles trabalha muito bem. Então, os pequenos agricultores, eles recebem já esses mecanismos. É também importante salientar que nem todo benefício é monetário. Existem outros tipos de benefício também. Um benefício que a gente já vê muito
com as discussões que estão acontecendo na Convenção sobre a Diversidade Biológica, é a questão dos povos indígenas, por exemplo. Hoje em dia eles estão muito mais organizados, existem mais coalições de alianças de povos indígenas que estão trabalhando sobre isso. Eles têm os protocolos de consulta, então esse é um exemplo de um benefício que não é monetário, mas que é um benefício também direto desse processo mundial, que é a organização e as alianças, eles estão muito mais engajados, mas também organizados em como pleitear o que eles querem. Então, teve esse processo todo você falou em informação, de compartilhar, de distribuir a informação também, e capacitação. Então, esse é um benefício não monetário, mas dentro desse tratado que eu falei, só para repetir, do Tratado Internacional sobre recursos genéticos de plantas, aí a gente está falando só da agricultura, mas a agricultura tradicional de plantas, não da aquacultura, por exemplo, existe já esse mecanismo multilateral dentro do tratado que está funcionando muito bem. E tem algum exemplo de algum uso, por exemplo, num país de língua portuguesa, alguma coisa de alguma espécie que foi compartilhada, alguma coisa assim? Isso eu não saberia te dizer se existe alguma coisa muito pontual num país de língua portuguesa. Todos estão muito engajados, são membros tanto da Comissão sobre Recursos Genéticos como do Tratado sobre Recursos Fitogenéticos, mas eu não sei te dizer um exemplo específico. Não, sem problema. E pra gente fechar, Manuela, agora nessa retomada da COP16, qual é o resultado que você mais gostaria de ver, que você acha mais importante dentro dessa discussão para ser a decisão que precisa ser tomada agora em Roma, nessa continuidade da COP16? Um dos assuntos que está sendo mais debatido agora é a questão de um fundo específico para a biodiversidade. Eles aprovaram e no COP15, aprovaram um fundo especial para a biodiversidade, mas querem um fundo mais a longo prazo. E isso está sendo debatido enormemente agora, essa estratégia para mobilizar recursos financeiros. É o principal assunto que está sendo discutido aqui essa semana, aqui na FAO, mas dentro do âmbito da COP16, do CBD, da Convenção sobre Biodiversidade. E está uma discussão muito difícil. Os países estão muito divididos. Tem aqueles que estão cobrando a criação desse fundo. Tinham prometido já na COP passada que 20 bilhões de dólares seriam mobilizados esse ano, até o fim de 2025. Até agora não mobilizaram tudo, ainda está bem distante dessa meta. E que aconteceria esse fundo dedicado à biodiversidade, que também não aconteceu. Então, essa é o principal assunto da pauta aqui essa semana. E é a razão por que a COP16 em Cali, no ano passado, também teve que ser interrompida. Foi por isso. Perfeito. Então a gente fica aí na expectativa de mais um resultado positivo, seguindo o que aconteceu na Colômbia, pelo menos com o fundo de Cali, que foi um passo na direção certa. Obrigado, Manuela Pessoa de Miranda, por dar essas explicações e conversar com o ONU News sobre esse tema tão importante. Obrigada a vocês. Foi um prazer.